descobri uma beleza Apache oculta. O que ela revelou transformou minha vida para sempre. Ana sempre sentiu a pressão dos pais como um peso nas costas. Na pequena cidade onde nasceu, o futuro que seus pais sonharam para ela era claro. Uma advogada respeitada, digna de aplausos da vizinhança. Mas entre os animais da fazenda e o cheiro doce das laranjas, havia uma outra voz. Uma que sussurrava sobre raízes antigas. Uma conexão com a terra que sempre esteve presente, mas que ela temia explorar. Certa manhã, ao passar as mãos pela terra macia sob um velho pé de laranja, a vida de Ana mudaria para sempre. O artefato que ela encontrou era um amuleto peculiar, um símbolo dos ancestrais que guardavam histórias e tradições. A sensação ao tocá-lo era indescritível, como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. Naquele momento, a inquietação que a acompanhava desde a infância começou a se transformá-la em algo mais forte, uma calmaria alavancada pela descoberta de suas raízes. O amuleto pulsava com uma força que fazia seu coração acelerar, e uma vontade fervorosa de desvendar as histórias por trás daquele objeto tomou conta dela. Ana mergulhou em livros e pesquisas sobre a cultura Apache, e a cada nova descoberta, uma chama se acendia dentro dela. Era um mundo repleto de beleza, coragem e identidade, algo que sua família não entendia. Cada janta se tornou um campo de batalha silencioso. Enquanto seus pais discutiam a importância de um futuro estável e glamouroso, Ana sentia-se dividida. Como se estivesse em uma corda bamba, o olhar desaprovador da mãe, as frases de desprezo como "isso é só uma fase", cortavam como facas. Por que seu amor pela cultura Apache a fazia parecer uma estranha em seu próprio lar? Mas a chama dentro dela não se apagava. Decidida a lutar pela sua voz e por suas raízes, Ana organizou um evento para apresentar suas descobertas à comunidade. Ela sonhava em reunir a cidade inteira para celebrar a diversidade das tradições e destacar como cada um pode se sentir pertencente, independentemente do que a família esperava. Contudo, a resistência aumentava. Olhares desconfiados e palavras sussurradas circulavam à sua volta, desafiando sua coragem. O sentimento de solidão crescia. No dia do evento, Ana respirou fundo, sentindo a adrenalina percorrer suas veias. Frente a uma plateia que misturava a curiosidade e a desconfiança, ela segurou o amuleto nas mãos. As batidas do seu coração ecoavam alto em sua cabeça, enquanto ela se preparava. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Ana sentiu que o peso do mundo estava sobre seus ombros, mas ao olhar para aquilo que era o símbolo de sua ancestralidade, a coragem a envolveu. Como sua cidade reagiria ao seu apelo por reconhecimento e respeito às raízes culturais? Com a voz tremendo, ela começou a falar. Estava prestes a revelar não apenas sua verdade, mas uma luz que poderia iluminar todo o seu caminho e o de todos ao seu redor. Como a história dela se entrelaçaria com a resistência de sua família e a aceitação da comunidade? O futuro estava incerto, mas uma coisa era certa: tudo estava prestes a mudar. Ana respirou fundo e olhou nos olhos da plateia. O silêncio que a cercava parecia denso, carregado de expectativa e um pouco de tensão. Cada rosto era uma nova história, representando um misto de curiosidade, ceticismo e até mesmo um pouco de desdém. Mas ao contrário do que acontecia antes, agora ela se sentia forte, como uma árvore enraizada na terra que tanto amava. Hoje, quero compartilhar com vocês algo que vai além do que esperam de mim. Começou Ana, a voz aumentando em confiança a cada palavra. Esse amuleto que eu segurei delicadamente em minhas mãos não é apenas um objeto. Ele carrega a história de um povo, de meus ancestrais e também a minha identidade. Ela viu alguns rostos se entreolharem, as sobrancelhas se franzirem, mas isso não a desanimou. Na verdade, alimentava sua determinação. O desejo de conectar aquela sala com as histórias que aquele símbolo carregava se tornou mais forte que o medo.
Fui criada ouvindo histórias sobre coragem, resiliência e amor pela terra. A cultura Apache é rica em ensinamentos que ainda podem nos ajudar hoje. Durante os próximos minutos, Ana apresentou relatos sobre sua experiência de descoberta. Descreveu como a conexão com suas raízes a fez ver o mundo de forma diferente, como a luta pela liberdade e a conexão com a natureza eram ensinamentos que podiam ser aplicados em suas próprias vidas. Ela falou sobre danças, tradições e símbolos de força que ela ainda precisava aprender, mas que a impulsionavam a seguir em frente. Conforme ela compartilhava, senti um calor crescendo no peito. O coração batia rápido, mas agora não era por nervosismo, era entusiasmo. Algumas pessoas começaram a se inclinar à frente, absorvendo cada palavra. Ana não esperava, mas havia um fio invisível que a unia a eles. Havia ali, no meio daquela sala, um desejo de entender um pouco mais sobre quem eram e de onde vinham. No fim de sua apresentação, um silêncio respeitoso tomou conta do ambiente. Um rapaz à esquerda, que ela reconheceu como sendo amigo do colégio, finalmente levantou a mão. Ana, isso é incrível! Nunca pensei que houvesse tanto valor nas tradições. Como posso aprender mais sobre isso? A pergunta quebrou o gelo e, em um instante, a sala foi preenchida por murmúrios. Mais perguntas surgiram, mais olhares se tornaram curiosos. Ana sentiu um calor crescente, não apenas por parte dela, mas da comunidade. Aquela ideia de pertencimento que ela tanto desejava parecia finalmente se materializar. Mas, no fundo, Ana sabia que o caminho ainda estava longe de ser fácil. Sua família ainda estava lá fora, e a expectativa deles a pesava, como se uma parte dela estivesse dividida entre dois mundos. Apenas um dia antes, no jantar, havia recebido um ultimato de sua mãe. Ana, podemos não ser compreendidos, mas a vida de uma advogada será muito mais estável. Ana sorriu ao lembrar, mas agora uma nova determinação brotava. Tinha que fazer essa mudança não apenas por ela, mas pelos que ainda não tinham voz. Quero levar essa conversa para mais longe, e preciso desse apoio de vocês. Os rostos presentes agora não eram mais de dúvida, mas de abertura. Com passos firmes e a força de um amuleto ancestral em seu coração, ela começou a planejar o próximo evento. Mas o que ela não sabia é que os desafios que viriam seriam ainda maiores e mais dolorosos do que imaginava. O eco das 12 vozes de sua família ecoava em sua mente. Estaria ela pronta para enfrentar o que estava por vir e lutar por aquilo que escolheu? Afinal, uma vez que a verdade é revelada, há sempre uma queda. E a ferida pode ser muito mais profunda do que se imagina. Ana saiu da sala sentindo-se leve, uma sensação que não experimentava há muito tempo. As conversas na plateia ainda ecoavam em sua mente, como um mantra promissor. Havia ali um calor humano que a envolvia, como um abraço acolhedor, e a certeza de que o caminho que trilhará a partir daquela noite era um passo em direção a algo grandioso. Mas, ao mesmo tempo, uma sombra se formava no horizonte de sua consciência. Ao longo da semana, seu coração pulsava em um ritmo acelerado, mas não apenas pela euforia do evento. Cada vez que ela fechava os olhos, lá estava a imagem de sua família, as expressões faciais de desapontamento, de expectativa frustrada. O que ela sentiu na sala de apresentação parecia uma realidade tão distante em relação ao seu lar. Como poderia equilibrar essas duas vidas? Uma noite, enquanto estudava a cultura Apache, os olhos de Ana caíram sobre uma tradição que a fascinou: as cerimônias de cura. Elas não eram apenas rituais, mas uma forma de restaurar laços rompidos, de reatar o que estava quebrado. Um impulso despertou dentro dela. E se ela pudesse trazer essa tradição para sua própria vida, seria essa a resposta para suas dificuldades? Pensativa, decidiu visitar uma amiga próxima, Lara, que sempre soube ser seu porto seguro. As duas se encontraram em um café simples, mas aconchegante, onde o aroma de café fresco preenchia o ar. Ana contou sobre seus sentimentos conflitantes, sobre a apresentação e, principalmente, sobre a dificuldade de conciliar suas raízes com a expectativa familiar. Eu sinto que estou dividida, confessou Ana, os olhos marejados. Por um lado, quero honrar minha história, mas por outro, tenho medo de decepcionar minha mãe. Pode ser que sua mãe não entenda agora, mas você não deve se esquecer de quem você é. Todos nós temos uma história para contar, Ana. Lara respondeu, segura e gentil.
Talvez trazer esses ensinamentos para a sua família possa ser uma forma de curar também. Aquelas palavras ressoaram na mente de Ana. E se ela pudesse envolver sua família nesse processo? E se a cura fosse o caminho para reconciliar seu amor pela cultura Apache com a expectativa que sua mãe tinha para ela? Nos dias seguintes, Ana começou a se aprofundar ainda mais nas tradições da sua cultura. Passou a praticar danças, a meditar sob a luz da lua e a incessantemente reunir conhecimentos sobre os rituais. Não demorou até que ela decidisse preparar uma cerimônia para sua família. Ela queria mostrá-los o valor daquela herança, abrir seus olhos e, quem sabe, restaurar os laços que sentia estarem desgastados. Com o coração acelerado, começou a planejar cada detalhe. Havia tanto que ela queria transmitir. A beleza das canções, as danças que falavam de suas origens, as histórias que a moldaram. Mas com cada novo passo, o medo voltava a surgir. E se eles a rejeitassem? E se tudo desmoronasse? Na véspera do grande dia, Ana não pôde evitar que todos os pesares a envolvessem. Havia uma mistura de ansiedade e esperança dentro dela. Ela olhou para o amuleto que a guiara até ali, uma conexão com seus ancestrais, uma lembrança de que o amor e a estrutura familiar são construídos na aceitação e respeito. Seria aquela a chave para a aceitação? Contar para sua família quem ela realmente era. O que aconteceria se, ao abrir os olhos deles, ela também tivesse que encarar o que dentro de si permanecia oculto? Ana respirou fundo e sentiu um frio na barriga. Era hora de agir. Afinal, quando a verdade é liberada, existem sempre armadilhas que podem surpreender, e a queda pode ser implacável. O sol surgiu radiante na manhã do dia da cerimônia, espalhando sua luz quente pelo quintal de Ana. O ar estava carregado de uma expectativa palpável. Ela passara a noite em claro, revisando mentalmente cada movimento, cada canção. A chamada da sua herança ecoava dentro dela como um tambor, firme e insistente. Mas a cada batida, a ansiedade dançava junto, criando um balé de emoções dentro do peito. Enquanto arrumava o espaço, ela decorou tudo com elementos que representavam sua cultura. Tinha penas penduradas em pequenos troncos, flores silvestres, dispostas com amor, e até um pouco de terra sagrada que trazia a essência da sua ancestralidade. Cada detalhe era uma forma de criar um ambiente acolhedor, onde sua família poderia finalmente sentir o que significava ser Apache. Ana vestiu um vestido tradicional que a fazia se sentir poderosa. O tecido leve dançava com ela, e ao olhar-se no espelho, viu não só uma mulher, mas uma guardiã de histórias que ansiavam por serem contadas. A imagem refletida era mais do que a simples Ana do dia a dia. Era a representação viva da força e beleza de suas raízes. Os primeiros convidados começaram a chegar. O coração de Ana disparou com cada rosto familiar que entrava. Sua mãe, com uma expressão de curiosidade misturada à apreensão, foi a primeira a aparecer. Ana percebeu o quanto a expectativa da mãe era importante, como um simbolismo da pressão que sentia sobre seus ombros. "Você está linda, Ana", sua mãe disse, hesitante, como se tentasse encontrar as palavras certas. Aquelas palavras eram como um bálsamo para sua alma inquieta, mas ao mesmo tempo, como um sinal de que o caminho ainda seria cheio de desafios. Quando todos se acomodaram, Ana tomou uma respiração profunda. O silêncio cobrindo a sala parecia pesado, carregado de expectativas. Ela começou a compartilhar as histórias dos antigos, das danças que incitavam o espírito, da importância da conexão com a natureza e do amor que permeava cada ritual. As palavras saíam com um fervor que surpreendia até mesmo a ela. Conforme falava, viu lágrimas nos olhos da mãe. Era um sinal. Aquilo estava ressoando. Mas em meio à empolgação, um pensamento a angustia. E se isso fosse apenas um momento passageiro? E se ao final seus esforços se revelassem improdutivos? Quando chegou a hora da dança, Ana puxou a energia à sua volta e começou os passos antigos, cada movimento contando uma parte de sua história. Sua família observava com expressões de surpresa e encantamento. A sala ele tinha mudado de um espaço cheio de tensão para um palco vibrante de emoção. Quando ela terminou, o silêncio era quase ensurdecedor, carregado de um significado profundo. Então, no fundo, a mão da mãe se levantou e os olhos dela brilhavam. "É realmente belo", sua mãe sussurrou em um tom que misturava apreciação e admiração. Um calor começou a se espalhar pelo coração de Ana. Mas,
Como um eco distante, surgiram lembranças das palavras que ela temia ouvir. E se, após toda a revelação, o caminho não levasse à aceitação, mas ao desespero? E se a verdade que ela compartilhou apenas aprofundasse o abismo que tentava evitar? Ana olhou ao redor, sentindo o coração acelerado, com as esperanças pulsando dentro dela. O que aconteceria se ela tivesse que confrontar não apenas a aceitação de sua família, mas também a verdade sobre quem ela realmente era? Poderia a partilha torná-los mais próximos ou ampliaria a divisão que sempre temeu? Com o olhar fixo na mãe, Ana esperou a resposta. O momento da verdade estava prestes a chegar, e as consequências poderiam mudar tudo. O olhar da mãe de Ana se transformou em um abismo, e a sala parecia encolher à medida que o silêncio se tornava quase palpável. O tempo se arrastava, e a insegurança crescia no peito de Ana. Ela sabia que aquela resposta, seja ela qual fosse, poderia moldar não apenas o presente, mas todo o seu futuro. Finalmente, sua mãe falou com a voz trêmula. Ana, você realmente acredita que isso pode trazer união para nós? A dúvida na pergunta era como um fio cortante. Ana percebeu que a pergunta ainda vinha carregada de um peso do passado, das feridas não curadas nas memórias da família. Eu espero que sim, ela respondeu, tentando manter a voz firme, mas sentindo um tremor. Eu quero que todos nós possamos aprender juntos. As palavras dela ressoaram, mas a mãe parecia presa em seus próprios pensamentos, contemplando o que realmente significava aquele momento. Ela afastou o olhar, e o peso do silêncio caiu novamente sobre a sala. A atenção dos convidados estava agora fixada na dinâmica inesperada entre mãe e filha. Ana, no entanto, decidiu não desviar o olhar. Para ela, era hora de enfrentar os fantasmas, de não recuar diante da verdade. Então, como um sopro de esperança, ela se lembrou de um ensinamento antigo de sua avó. Às vezes, a verdade machuca antes de curar. É como a brasa que se transforma em chama. Com essa ideia em mente, Ana deu um passo à frente e falou de sua própria jornada para descobrir o significado de sua herança, mostrando um lado mais vulnerável que nunca havia exposto. Eu não sabia como falar sobre isso antes, mãe. Eu carregava medo de não sermos aceitos, de nosso legado ser esquecido. Mas ao dançar hoje, eu vi que era isso que eu precisava fazer. Estou aqui para conectar nossas raízes, para mostrarmos que a beleza da nossa cultura é o que nos une. Enquanto Ana falava, a expressão da mãe começou a mudar. O olhar distante se transformou em algo mais suave, quase esperançoso. Mas Ana sabia que a luta ainda não havia terminado. As palavras de sua mãe ainda pairavam no ar como flechas soltas. Neste momento, um dos primos de Ana, curioso e um pouco inquieto, quebrou o silêncio. Mas e se eu não entender tudo o que você está mostrando? E se isso fizer a gente se afastar ainda mais? Sua voz era um misto de insegurança e desejo de pertencer, um reflexo da dúvida que, sem querer, ecoava na mente de todos. Ana sorriu, admirando a coragem do primo em expor seus medos. Ninguém precisa entender tudo de uma vez. Podemos caminhar juntos, devagar, cada um a seu tempo. Todos nós somos parte dessa história, independente de quão próximos nos sentimos dela. O semblante dos convidados começou a mudar, e um murmurinho de concordância veio à tona, quase como um eco distante da dança que Ana havia apresentado. A energia na sala parecia mais leve, os sorrisos revelando um pequeno vislumbre de aceitação. Mas a dúvida ainda permanecia. Ana sentiu que precisava ir mais fundo, expor os piores temores que a dominaram toda a vida. E nesse instante de vulnerabilidade, percebeu que era válido dividir também as incertezas que a cercavam. Poderia essa partilha criar um espaço seguro para todos? A tensão aumentava novamente, e a sala aguardava a próxima palavra, a próxima ação. Ana respirou fundo e, com um olhar firme, se preparou. Havia algo que ainda precisava ser dito, uma revelação que era vital. Há algo que preciso compartilhar com vocês. A voz dela tremia, mas também estava carregada de determinação. Algo que pode mudar tudo, ainda mais do que essa dança. No ar estava a promessa de uma verdade profunda, e a sala prendeu a respiração, aguardando o que viria a seguir. O que seria essa revelação que transformaria mais que apenas seu mundo, mas o deles também?
Ana olhou ao redor, percebendo a expectativa no rosto de cada um dos familiares. O silêncio era eletrizante e as batidas do seu coração pareciam ecoar na sala. Ela poderia sentir a curiosidade e a apreensão de todos, mas dentro dela havia uma tempestade de emoções. Mais do que palavras, ela precisava ser a ponte entre as histórias, entre a dor e a cura. Eu descobri algo sobre nossa família, algo que muitos de vocês não conhecem, começou ela, buscando um equilíbrio entre a vulnerabilidade e a certeza. Um segredo que corre nas veias da nossa história, algo que nos conecta além do que conseguimos imaginar. A mãe de Ana prendeu a respiração, seus olhos saltando de preocupação. Poderia isso realmente unir a família ou seria mais uma fissura? Com as mãos trêmulas, Ana continuou. Vocês se lembram da história que a vovó contava, de como nossos ancestrais vieram de longe, de uma terra rica em tradições? Pois bem, ela era mais do que uma lenda. Eu fui atrás, sentei com os mais velhos do nosso povo e encontrei pistas sobre nossas origens. A sala parecia congelar, os olhares de surpresa e curiosidade se mesclando. A tensão começou a se dissipar lentamente e Ana sentiu que estava na direção certa. Escutem, ela falou, a voz mais firme agora. Eu descobri que somos descendentes de uma antiga tribo Apache. As danças que eu apresentei não foram apenas um mero espetáculo. Elas carregam a essência de nossos antepassados, os rituais que celebram a vida e a conexão com a natureza. A pausa que se seguiu foi carregada de significado, como se cada palavra tivesse um peso que precisava ser absorvido. Um primo, sempre inquisitivo, interveio. Mas, Ana, isso muda tudo? E o que isso implica? Estamos prontos para essa verdade? Sua pergunta ressoou com um eco de incerteza que muitos compartilhavam. Sim, pode mudar tudo, disse Ana, segurando o olhar do primo com firmeza. Mas também pode nos trazer um novo começo. Imagine nossas tradições enriquecidas por isso, nossa identidade renovada, dando sentido a quem somos. Podemos criar um laço mais forte, um legado mais profundo. O murmúrio se intensificou entre os convidados, alguns sussurrando uns para os outros, outros parecendo processar a revelação. Ana não podia ignorar os ecos das dúvidas. O medo de não serem aceitos pela história que estava se desenrolando era visível, como sombras dançando em seus rostos. Eu sei que é assustador, Ana adicionou, a voz agora mais suave. Mas encarar a verdade, por mais dolorosa que seja, é o primeiro passo para nos unirmos. Assim como eu fiz na dança, podemos todos dançar essa nova história juntos. E não precisamos fazer isso sozinhos. Eu estou aqui com vocês. O olhar da mãe de Ana voltou a se encontrar com o dela, e desta vez havia um brilho nos olhos. Era um misto de respeito, dor e esperança. Ana sentiu que estava plantando sementes de algo novo, mesmo que a terra ao redor ainda estivesse cheia de pedras. E quando os primeiros sorrisos começaram a surgir, uma pequena energia estava se formando na sala. Uma mulher, uma tia distante, tomou coragem e se levantou. Se somos realmente parte dessa história, então quero saber mais. Vamos explorar isso juntos. Sua voz era firme e os outros começaram a sentir, como se um novo sopro de vida tivesse entrado na sala. Ana sorriu, sentindo que havia dado um grande passo. Ótimo! Juntos vamos descobrir mais sobre nossas raízes. Vamos compartilhar histórias, aprender sobre as tradições e dançar. Mas no fundo do seu coração, outra preocupação começava a se formar. Será que todos estavam prontos para lidar com o que havia por vir? O que mais poderiam descobrir sobre si mesmos e sobre sua história? Assim, com essa nova energia pulsando no ar, Ana sabia que estava apenas no começo dessa jornada. Uma revelação ainda maior poderia estar à espreita, pronta para mudar tudo mais uma vez. E o que seria isso? A realidade da família poderia ser mais complexa e surpreendente do que ela jamais imaginou. Dali em diante, tudo poderia acontecer. Os sons da sala começaram a se intensificar. As vozes sussurrantes que antes eram murmúrios tímidos, agora tomavam forma. Pequenas conversas fluíam de um canto a outro. Ana observou os rostos de seus familiares, cada um refletindo um emaranhado de emoções. Alívio, curiosidade, ceticismo. Era um mosaico humano pulsando com novas possibilidades.
Eu sempre soube que havia algo a mais na nossa história, murmurou uma prima, enquanto seu olhar se perdia nas lembranças da infância, quando as histórias sobre os antepassados dançavam no ar como a poeira do deserto. E eu nunca pensei que isso pudesse ser verdade, respondeu uma tia com a mão no queixo, como se estivesse tentando juntar todas as peças de um quebra-cabeça que se recusava a se revelar. Precisamos aprender mais sobre essa tribo. O que podemos fazer para buscar essas tradições? A chama da unidade foi acesa, e Ana sentiu seu coração aquecer. Era como se ela tivesse jogado um fósforo em um campo seco, e todas as formas de vida começassem a brotar ao redor. Ela viu olhares trocados, mãos levantadas em apoio e uma onda de entusiasmo efervescente. Se a dança que eu realizei tocou vocês, imaginem o que poderíamos descobrir juntos, Ana disse, tomando coragem. Podemos organizar um encontro, um evento onde cada um compartilhe suas memórias, suas danças, suas histórias. As cabeças começaram a balançar e a atmosfera na sala era de crescente empolgação. No entanto, uma sombra de dúvida ainda pairava no ar. Um tio, sempre o pragmático, levantou uma questão importante. E quanto aos que não aceitarão? E se essa revelação trazer mais divisão do que união? O silêncio caiu como uma pedra. Ana sentiu o peso da dúvida e, por um momento, a determinação que antes iluminava sua visão parecia oscilar. Ela sabia que a jornada à frente não seria fácil. Reconstituir as facetas de sua história poderia trazer à tona não apenas tradições, mas também dores não curadas. É verdade, Ana reconheceu seu tom mais suave. Mas também conhecemos a força de nossa família. Juntos, não seremos facilmente quebrados. Podemos suportar a dor e ainda assim celebrar a beleza que somos. A energia da sala começou a se reconstruir, como se cada um estivesse sentindo a força do coletivo. Olhares se encontravam, sorrisos brotavam acompanhados de risadas tímidas. A ideia de explorar suas raízes parecia um afago ao espírito. Então vamos fazer isso, gritou a tia que havia se levantado. Vamos agendar um dia. Vou preparar algumas fotos antigas da nossa avó. Talvez isso ajude a recordar quem somos. Ana sorriu, seu coração pulsando com esperança. Nos próximos dias, a ideia do encontro tomou forma. Grupos se formaram para organizar a apresentação das danças e histórias, enquanto os mais velhos foram convocados para partilhar os conhecimentos que carregavam nas veias. Mas enquanto Ana se perdia nas preparações, outra preocupação sussurrava em seu interior. O que mais poderia aprender sobre o legado que poderia ser tanto uma bênção quanto uma maldição? Haveria algo, alguém que eles ainda não tinham descoberto? Uma noite, enquanto revia as anotações que fizera sobre a tribo Apache, um nome chamou sua atenção. Um antepassado distante, conhecido por sua bravura e suas lutas, mas com um detalhe a mais. Havia uma lenda em torno dele, uma história não contada que prometia revelar segredos profundos. Ana sentiu um frio na barriga. O que essa nova descoberta poderia significar para a família? E mais importante, como cada um reagiria a essa nova parte do quebra-cabeça de suas vidas? Era a hora de ir em busca dessas verdades ocultas e trazer à tona tudo o que estava escondido nas sombras da história familiar. Ela respirou fundo. O caminho se estendia à frente dela, repleto de promessas, desafios e incertezas. Mas uma coisa era certa. Ana estava pronta para dançar com essas verdades, mesmo que isso significasse enfrentar medos que há muito estavam enterrados. E enquanto a noite caía, iluminando a sala com um brilho suave, ela sussurrou para si mesma: é apenas o começo. Ana não conseguiu dormir naquela noite. A adrenalina a mantinha acordada e a imagem daquele nome misterioso continuava a girar em sua mente. O que mais poderia descobrir sobre seu antepassado? As questões se aglomeravam como nuvens prestes a descarregar a tempestade. Pela manhã, enquanto o sol atravessava a janela, trazendo clareza à sua mente cansada, Ana decidiu que não poderia deixar as dúvidas dominarem. Com determinação renovada, pegou seu celular e começou uma busca rápida sobre a lenda que a intrigava. À medida que as informações surgiam na tela, seu coração acelerava. Cacique Valente de Água, o defensor das terras e tradições, dizia uma das páginas. Várias fontes mencionavam que esse homem havia lutado contra invasores e lutado pela preservação de sua cultura.
Mas havia algo mais profundo, uma conexão com uma lista de rituais que falavam de curas e uma dança sagrada que poderia, segundo a lenda, alterar o destino dos que a dançassem com intensidade e intenção. Ana sentiu uma eletricidade percorrer seu corpo. Se houvesse chance de entender sua história através dessa dança, talvez pudesse unir todos os membros da família, confrontando seus medos e traumas. Decidida, enviou uma mensagem a todos os familiares, marcando um encontro no fim de semana para que pudessem discutir tudo o que haviam aprendido. No dia do encontro, a sala da casa de sua avó estava repleta de risos e conversas. Todos estavam animados com a ideia de compartilhar histórias e danças, mas Ana sentiu um nó no estômago ao pensar sobre o que viria a seguir. E se a lenda não fosse o que parecia? E se ao tocar nessas verdades, feridas ancestrais fossem abertas? Tios e primos se reuniram, as mãos entrelaçadas, promovendo um espaço seguro para a conversa. Ana se levantou, a voz tremendo um pouco. Pessoal, eu li sobre nosso antepassado Cacique Valente de Água. Conforme falava, os olhares se fixavam nela. Ele não apenas lutou, mas também dançou. A dança que ele executava era sagrada e tinha o poder de curar e unir a tribo. O murmúrio de emoção correu pela sala, acompanhados de sorrisos e expressões de fascínio. Olhares se entrelaçaram e a ideia de resgatar a dança passou a levar consigo a esperança de um futuro mais unido. Mas Ana não se sentia totalmente à vontade. Ela tinha que ser sincera com todos. Eu sei que temos medos sobre qual caminho isso pode nos levar, Ana disse, passando a mão pelos cabelos, um gesto nervoso, mas resoluto. Mas não podemos ignorar o que nosso passado significa para o presente. Acredito que cada um de nós pode encontrar algo valioso nessa jornada. Não podemos deixar o medo nos paralisar. Um silêncio respeitoso se formou. Então seu primo mais velho, com voz firme, falou: se o Cacique Valente trouxe seu povo junto por meio de suas danças, por que não podemos fazer o mesmo? Ali surgiu uma onda de encorajamento. A ideia de dançar na memória do cacique, não apenas como uma homenagem, mas como uma forma de unir a família, brotou e tomou vida. Mas no coração de Ana, a pergunta ainda se fazia presente. E se essa dança revelar mais do que esperávamos? E se essas verdades, embora necessárias, provocarem divisões? Enquanto a conversa se intensificava e ideias começavam a fluir, um leve toque chamou sua atenção. Era uma mão delicada encostando na sua. Era sua avó, que observava tudo em silêncio. Querida, o que está nos prestes a revelar pode mudar tudo. Ela sussurrou com um brilho nos olhos. Tem certeza de que você está pronta para essa jornada? O que você pode descobrir pode não ser apenas sobre seu passado, mas sobre nós. Você pode se deparar com verdades que não imaginou. Ana engoliu em seco, suas dúvidas regressando com força total. Com o coração acelerado, ela sussurrou de volta: estou pronta, mas estou com medo. E assim, em meio a um misto de emoção e expectativa, ela não pôde deixar de perguntar a si mesma: estamos prontos para dançar sobre o que está escondido nas sombras da nossa história? O encontro familiar se transformou em um turbilhão de emoções. Ana observou o brilho no olhar de cada um de seus parentes, refletindo a esperança que brotava nos corações. Enquanto alguns se abraçavam, outros compartilhavam relatos de infância, de tradições passadas que, mesmo esquecidas, tinham o poder de unir. Mas a mão apertada da sua avó ao lado dela ainda deixava o nó no estômago de Ana mais firme. A sala, que a princípio parecia apenas uma reunião de família, agora pulsava como um organismo vivo, repleto de histórias, risos e, acima de tudo, medos. Ana percebeu que ela não era a única a carregar um peso ancestral. Sua avó, carregando as marcas do tempo, não se afastou da conversa. Com a voz embargada, começou a contar sobre a infância em que, cercada por árvores altas e trilhas escondidas, aprendia com sua mãe sobre a dança que traria cura e união. As palavras se entrelaçavam com lembranças, imagens de um passado que insistia em retornar à tona. Dançávamos para honrar as nossas raízes, e não apenas as nossas, mas as de todos que vieram antes de nós, disse a avó, quase em um sussurro. Todos pararam para prestar atenção. Cada lágrima que escorria era uma confirmação do que estavam prestes a embarcar. Ana sentiu um arrepio, o coração pulsando forte, como se estivesse prestes a saltar pela boca. Entrelaçando suas mãos com a avó, uma conexão cheia de significados emergiu.
Precisamos redescobrir essa dança, avó. Precisamos dançar juntos, como família, disse Ana, a voz carregada de emoção. Um murmúrio de concordância começou a correr pela sala. As vozes ecoavam, a ideia pairando, crescendo. Entretanto, uma dúvida persistente e ameaçadora começou a se formar nas sombras. E se o que descobrirmos for doloroso demais? Questionou uma das primas, a insegurança transparecendo em seu olhar. E se essa união causar mais discórdias do que esperávamos? Ana respirou fundo. Sabia que essa jornada não era só sobre a dança, mas sobre enfrentar as verdades, não apenas as doces, mas também aquelas que poderiam rasgar suas almas. Mas havia algo dentro dela que insistia para continuar. O amor pela família, pelo que representavam, por tudo que poderiam se tornar juntos. Precisamos nos permitir sentir tudo isso. A dor é parte da cura. Vamos com coragem. Quando a luz do dia começou a se esvair pela janela, uma decisão coletiva começou a tomar forma, com os olhares se voltando em direção a Ana e sua avó, como se estivessem esperando uma liderança na dança que voltaria em suas vidas. O silêncio da sala foi quebrado pelo som de palmas se unindo, como um estímulo e incentivo. A ideia da dança cresceu como um incêndio. Meses de preparação foram discutidos, ensaios e rituais. Enquanto conversavam, Ana não pôde ignorar uma sensação crescente dentro dela. A dança poderia ser o catalisador para a unidade, mas que verdades estavam realmente à espreita? Ao final da noite, enquanto todos começavam a se dispersar, sua avó fez questão de puxar Ana para mais perto. Lembre-se, querida, a verdadeira conexão vem da verdade, mesmo que ela seja dolorosa. Ana assentiu, o olhar firme, e quando todos saíram, ela se sentou na varanda da avó, observando o céu estrelado. O vento soprava levemente, e as estrelas piscavam como promessas de futuro. Agora, novamente sozinha com seus pensamentos, se perguntou, estamos realmente prontos para enfrentar o que o passado tem a nos ensinar? O que a dança pode revelar sobre quem somos? Essa força interna crescia a cada momento. E no fundo de seu coração, uma certeza se formou. Estavam apenas no começo, mas a jornada trazia uma expectativa elétrica. O que mais poderia estar escondido na dança que decidiriam ensaiar? Ana acordou naquela manhã com o coração acelerado e uma decisão tomada. O dia da dança estava se aproximando, e mesmo com as emoções na superfície, havia um fio de esperança que iluminava seu caminho. Era hora de unir suas raízes com seus familiares, de dançar e de contar as histórias que há muito estavam empoeiradas. Os preparativos estavam a todo vapor. Ana e sua família se reuniam frequentemente, criando ensaios e explorando as danças tradicionais que prometiam resgatar o espírito Apache. Com cada passo, risada e lágrima, sentiam que estavam não apenas se preparando para uma apresentação, mas também se curando, entrelaçando seus passados em um futuro de compreensão e aceitação. Em um dos ensaios, enquanto ensaiavam uma dança antiga, uma energia poderosa se estabeleceu na sala. A avó de Ana, com a expressividade de quem carrega uma história rica, guiava os passos. E Ana percebeu que não eram apenas movimentos, eram histórias vivas, pulsando através de cada um deles. O amor e a força estavam ali, e Ana finalmente entendeu que cada movimento ressoava como uma oração pela união da família. Porém, antes que a apresentação pudesse ocorrer, a pressão do passado ainda pairava. Um dia antes do evento, todos se reuniram em um círculo na sala da avó. Os rostos estavam iluminados pela expectativa, mas a dúvida ainda se instalava nos corações. Ana sentia que precisava enfrentar isso de frente. Eu quero que todos nós falemos sobre o que sentimos, começou ela com a voz firme. Sobre o que significa para nós essa dança, sobre a forma como enfrentamos nossos medos e inseguranças. Precisamos estar juntos, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Ao longo da conversa, Ana se sentiu cada vez mais forte. Mães, pais, primos e tios compartilharam suas incertezas e ansiedades. Cada palavra, um passo em direção à cura, cada desabafo, uma camada de dor sendo removida. E pela primeira vez, Ana percebeu que não estavam sozinhos. As experiências coletivas criaram um espaço seguro, onde todos podiam se expor e revelar suas fragilidades. Quando a noite da apresentação chegou, a família estava unida como nunca. O local foi decorado com flores silvestres e símbolos da cultura Apache, e uma sensação mágica enchia o ar.
Ana vestiu o vestido tradicional, sentindo-se como uma guardiã de suas histórias. O coração pulsava em um ritmo de expectativa enquanto olhava para os rostos familiares. Assim que a música começou, Ana tomou a frente. O primeiro passo foi hesitante, mas conforme as notas preenchiam o ambiente, a memória coletiva da dança começou a guiá-la. Olhando para sua avó, viu um sorriso gentil, um aceno de encorajamento. A dança não era mais apenas sobre tradição, era um canto de liberdade. Cada movimento trouxe à tona uma energia de união. As danças eram como lançamentos de luzes, iluminando os cantos mais escuros do passado. As vozes, que antes eram silenciadas pelo medo, agora se erguiam juntas, ecoando bênçãos e histórias. Quando a apresentação terminou, a sala estava em silêncio. Um silêncio carregado de emoção, de lágrimas que reluziam nos olhos de cada um. Ana, sentindo um misto de alívio e gratidão, percebeu que a união estava completa. Eles não eram apenas uma família, mas um coletivo forte, capaz de enfrentar os desafios da vida juntos. A avó de Ana, emocionada, se levantou e dirigiu-se a todos. Essa dança nos trouxe para casa, não apenas para nossas tradições, mas para nossa verdadeira essência. Estamos todos interligados. A cura começa aqui. O calor que se espalhava entre os membros da família estava longe de ser um fim. Era o início de uma nova era. Ana sorriu, lágrimas nos olhos, vendo a transformação acontecer. Em um movimento coletivo, todos se levantaram e dançaram novamente, agora com um novo significado. Naquela noite, Ana percebeu que tinha se encontrado. O amuleto, que antes era um símbolo de suas raízes, agora representava a força e a coragem de toda a sua família. Eles eram mais do que apenas histórias e tradições. Eram um legado vivo. Finalmente, ao olhar nos olhos da mãe, Ana viu aceitação, amor e um desejo sincero de aprender. Haviam superado um obstáculo e, juntos, estavam prontos para trilhar um caminho em direção a um futuro que reconhecia e celebrava quem realmente eram. O medo e a hesitação se dissiparam, abrindo espaço para a esperança e a unidade. A dança da vida prosseguiu, pulsante e cheia de energia. E Ana sabia que juntos, eles continuariam a descobrir as verdades que estavam ocultas, sempre prontos para dançar sobre elas. O amanhecer que se seguiu aquela noite trouxe uma nova luz. Ana olhou para o céu, com gratidão no coração. Sua jornada apenas começava, e ela estava animada para explorar cada passo. E você? Que história sua está esperando para ser revelada? Não perca a oportunidade de acompanhar mais histórias emocionantes. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e teorias sobre esse final incrível. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão transformadora. Vamos juntos continuar essa jornada.